Olá, queridas crianças, bom dia! Hoje nós voltamos com o nosso livrinho de matemática na página 108, onde nós iremos abordar este conteúdinho aqui, posição de uma reta, tá bem? Então, reta, aqui a tia tem um exemplo, né? O palito de churrasco, certo? Que são exemplos de reta. Então, dependendo da posição da reta, ela pode ser vertical, horizontal, inclinada ou oblíqua, certo? Então, esses três modelos, a reta ela pode ser ou vertical, ou horizontal, ou inclinada, como você está vendo. Gente, a reta, essas duas palavras vertical e horizontal, elas são muito comuns no nosso dia a dia, mas que nós estamos sempre nos perguntando como é horizontal, como é vertical. Sempre que a gente precisa, por exemplo, marcar um bingo. Vamos prestar atenção. Vertical, meu amor, é nesse sentido aqui, ó, em pezinho, certo? Nesse sentido, em pé. Vertical. Horizontal é, ó, assim, retinha também, horizontal, certo? E inclinada, que a tia colocou dois exemplos. Ela pode estar, né? Não importa, né? Um pouco inclinada. Contanto que ela não esteja assim nós sabemos que é vertical. E assim nós sabemos que é horizontal. Então, inclinada, certo? Várias formas ela pode estar sendo inclinada. Depois nós temos as paralelas. O que são retas paralelas? São duas retas, como você está vendo. São duas retas, ó, que são exemplos de paralelas. São duas retas que elas nunca se cruzam, certo? Elas não se cruzam, porque se ela se cruzar, ela deixa de ser paralela, tá bem? Então, ela não se cruza. Se ela não se cruza, ela vai seguir reto, porque se ela é reta, gente, então ela não tem como se cruzar. Se ela não se cruza, ela não tem ponto em comum, tá bem? Então, paralelas são duas retas, como você observa, que elas seguem, né, retas, que elas não se cruzam e elas não têm ponto em comum. Tia, mas que ponto em comum? Por exemplo, eu tenho essa aqui na minha mão. Se eu fizer isso, ela já passa o quê? A se cruzar, não é? Ela se cruzou, ela se topou uma na outra. Se ela se topou, bem que é o ponto em comum entre elas duas, é o local onde ela se toca. Então, por isso que diz, vamos lá novamente com a tia, observando que são retas paralelas. São duas retas que elas não se cruzam, ó, elas seguem sentidozinho sempre assim, não se cruzam, então elas não têm ponto em comum. Nós temos esse exemplo A e B, nós temos aqui o M e o N também, e aqui o B e o C. Aqui nós temos exemplos de retas paralelas, ó, na vertical, vamos lá, lembrando, ó, vertical. Aqui nós temos exemplos de paralelas na horizontal. E aqui nós temos exemplos de paralelas, por exemplo, inclinada. Também. Agora, meus amores, nós temos também as retas concorrentes. As retas concorrentes é quando elas se cruzam e têm um ponto em comum. Tá bem? É o oposto da paralela. Nas concorrentes, são duas retas, que elas são duas retas também, só que elas se cruzam, né? Se ela se cruza, ela tem um ponto em comum. Meus amores, as retas concorrentes, elas podem ser perpendiculares. É quando ela forma assim, ó, uma cruz, ela tem o formato de uma cruz, que é quando ela forma um ângulo aqui de 90 graus, é uma perpendicular, é quando ela bate mesmo, tem que ficar reta, nesse sentido, quando ela tem a forma de uma cruz. Ela é chamada de concorrente perpendicular, ok? Nós temos aqui F e o G. As oblíquas, né? Nós temos aqui o P, o O e o P, não é isso? Ela é o quê? Ela vai se cruzar, porque ela é concorrente, né? Ela se cruza, só que é de forma inclinada. Estão observando esse exemplo que a tia está fazendo aqui? Como esse que tem aqui. Exemplos de concorrentes oblíquas, ok? Então, meus amores, vamos lá rapidamente capitulando. Paralelas são duas retas que não se cruzam, não tem ponto em comum. Concorrentes são
perpendiculares e oblíquas, elas são classificadas. Perpendiculares, elas têm que formar um ângulo aqui, ó, de 90 graus, ela tem que ser o formato de uma cruz. E as oblíquas, elas são inclinadas, são duas retas que se cruzam, tem um ponto em comum. Então, nós temos aqui agora, queridas crianças, segmentos de reta. Segmentos de reta, porque é só uma parte de uma reta, por exemplo. Você sabe aqui que ela não tem fim, né? Vai se estender, por exemplo. Só que aqui é só uma parte, o segmento, quando eu limito A e aqui B, é uma parte da reta, como você pode estar observando aqui neste palito de churrasco. É um exemplo de segmento de reta. Aí nós temos aqui, aqui nós temos um triângulo representado por essas letras, R, S, T. Lembrando que sempre os segmentos, meus amores, é com letra maiúscula e de imprensa, certo? Não vamos esquecer desse detalhe, letras maiúsculas e de imprensa. Aí nós temos esse triângulo, onde nós iremos escrever aqui embaixo os segmentos de reta correspondente a esta imagem. Quais são? Nós temos o RS, daqui para cá é um segmento de reta, não é isso? RS é igual, símbolo de igual. Também o SR, você volta, ó, você vai, RS igual a SR, ok? Vírgula. Isso aqui é o primeiro segmento. Aqui nós temos, né, 3 segmentos, aqui, aqui, aqui. Nós temos o segundo, nós temos o ST, ó, ST é igual ao TS, a mesma coisa, segmento ST ou segmento TS. Ok? Aí, vírgula. Vamos ao terceiro segmento. Nós temos o TR. Você pode colocar o TR é igual ao RT. Tá bem? Então, segmentos de reta. Certo? Segmentos é reta também. Não pode ter curva. O nome já diz. Segmentos de reta. Porque é um pedaço da reta. Tá certo? São segmentos. São partes. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos um exemplo maior de segmentos de reta. Nós temos o CS, você está observando CS, é igual ao SC. Estão observando direitinho? O segundo, nós temos, você vai ter o SZ é igual ao ZS, ok? O terceiro, você vai ter o ZN, que é igual ao MZ, certo? Vírgula. Aí o próximo você vai ter o MU é igual ao UM, tá vendo? Aí vírgula. Agora, ó, o UW é igual ao WU. Você vai e você volta, ok? Ó, o W e depois o WU, tá bem? Então aqui são os segmentos de reta correspondente a esta imagem. Já esta terceira imagem aqui, a tia colocou, gostaria de fazer a pergunta a vocês. Qual é o segmento de reta representado nessa figura? Qual é, gente? Crianças, aqui não tem segmentos de reta, né? Isso, com certeza vocês me diriam assim. Por quê? Porque aqui, gente, ela não é reta. Você está observando que tem curva. Então, isso aqui é um exemplo que não representa segmento de reta. Só é segmento de reta a imagem que tem reta mesmo, ó. Tipo aqui é uma reta, aqui ó, formou, é um exemplo, um segmento de reta, porque a imagem, a linha ela é reta, aqui não, ela não é uma linha reta, ela é uma linha curva. Então aqui, meus amores, é um exemplo que não corresponde a segmentos de reta, que não é exemplo de segmento de reta. Por esse motivo a tia também nem colocou aqui embaixo as letras como foi colocado aqui, tá bem? Então segmentos de reta, focar direitinho nessas duas imagens. Aqui não corresponde a exemplo de segmentos de reta, tá certo? Então, agora vocês, né, peguem o nosso livrinho, na página 108, como a tia falou, aí dê uma lida, o conteúdinho é bem pequeno, bem simples, e você faça a atividade da página 109 a 113, tá bem? Então, um abraço da tia, caprichem na letrinha.